Olá a todos, eu sou a Ingrid Ramanusti do canal Recriar com Arte, sejam todos muito bem-vindos. Então hoje eu encerro o curso Caderno com Latonagem, hoje é a parte 4, onde eu vou trazer para vocês esse trabalho, que é como fazer esse trabalho de latonagem, pintar e aplicar no caderno. Hoje o nosso vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o comum, porque a latonagem exige uma explicação mais detalhada. Mas vocês vão ver, sabendo fazer essa técnica, que é a técnica básica que eu estou mostrando hoje, vocês vão conseguir fazer trabalhos belíssimos nessa arte que valoriza tanto o nosso trabalho. E se você está curtindo essa dica de hoje, eu peço a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu vou ter o maior prazer em responder a todos. Então vamos lá? Bem, finalmente chegamos ao nosso último vídeo do curso Caderno com Latonagem. E hoje eu vou especificamente ensinar vocês como fazer o trabalho em latonagem e posteriormente aplicar no nosso caderno. Mas antes de começar, eu gostaria de dar uma pequena introdução a respeito dessa maravilhosa técnica de latonagem, que assim é uma coisa que eu amo demais fazer. Hoje eu vou explicar para vocês a técnica básica, mas com a técnica básica dá para fazer muita coisa bonita, mas a partir dessa técnica básica, obviamente, você pode desenvolver outras técnicas e cada vez mais aprimorar o seu trabalho. Nós podemos fazer a latonagem em vários tipos de materiais. Eu vou mostrar aqui para vocês esse que é excelente, que é o estanho. Ó, esse é um material super macio. Para trabalhar é um dos melhores materiais que existem. Infelizmente, aqui no Brasil nós não temos folhas assim de estanho disponíveis para venda. Então essa, por exemplo, eu trouxe de uma viagem que eu fiz à Espanha. Mas assim, para a latonagem, obviamente depois do ouro e da prata, é o metal mais nobre que nós poderemos utilizar nos trabalhos. E além do mais é super macio, super bom de trabalhar. Nós temos também, isso sim, disponível aqui no Brasil, o alumínio, que é o que nós vamos usar nesse trabalho. É uma folha de 0,08 milímetros e também, ó, é bem fininho, é maleável. Para quem está começando na latonagem, eu recomendo começar pelo alumínio, que fica bem mais fácil de trabalhar. E temos também, por exemplo, aqui o cobre. O cobre é um material que eu gosto também muito de trabalhar, os trabalhos ficam belíssimos feitos em cobre. Só que para quem está começando, ele é um pouquinho mais rígido do que o alumínio, então exige uma certa prática, porque quando nós trabalhamos a latonagem, nós trabalhamos principalmente com expansão de metal. Então, assim, como ele vai expandir pelo fato de ser um pouco mais grossinho, tem que ter um pouquinho de prática para alisar. Enfim, quando eu estiver explicando, vocês vão entender melhor como é que funciona. E temos também o latão, né? O latão também é ótimo, trabalho belíssimo também que pode ser feito com latão, mas de todos é o mais rígido. Trabalhar com latão não é uma coisa para iniciante, realmente requer uma certa prática, mas o resultado também é muito bacana, muito bonito, tá? As ferramentas que eu vou usar, aqui eu coloquei o mais simples do simples. É óbvio, se vocês quiserem futuramente se aprimorar mais na latonagem, existem ferramentas profissionais, né? Mas hoje eu trouxe aqui para vocês algo bem simples, que é para quem está começando, pelo menos experimentar a técnica, né? Então eu vou usar aqui, ó, esfuminhos. Vou usar um esfuminho número 6, um número 4... e um número 1, tá? Esses 3 esfuminhos, esses 2 boleadores, que é bem simples de encontrar. Se você não tiver boleador assim de metal e tiver na sua casa, por acaso, aqueles boleadores plásticos, principalmente que usa para biscuit, pode usar também, tá? Que vai servir, principalmente como eu falei agora no começo. Vou usar essas 2 estecas, essas aqui são estecas profissionais. Mas se por acaso também você não tenha nada parecido, tem algumas dessas também de plástico,
que usa para biscuit. Se você tiver, pode usar. Mas se for muito difícil encontrar, a gente pode usar o boleador também, que vai dar para quebrar um galho e fazer um trabalho bem parecido, tá? E uma caneta. Eu também necessito de uma superfície rígida, né? Ela tem que ser bem lisinha. Aqui eu tô usando essa placa de MDF, porque isso aqui é o que eu uso nos meus cursos, que eu ministro o curso de latonagem, então fica mais prático. Então aqui, ó, uma placa rígida e no lado de trás um EVA macio, que na latonagem a gente sempre vai trabalhar assim. Um lado rígido, outro lado macio, sempre trocando os dois lados. Tá? Então isso aqui eu fiz para os cursos, eu até colei para ficar mais fácil, mas se, por exemplo, você tiver uma superfície de vidro, pode usar. Eu uso muito também aqui, ó, essa camurça como superfície macia, então eu uso uma placa de vídeo e a camurça. Então, aí também fica a critério de vocês. O importante é ter realmente uma parte bem rígida e outra parte macia para nós iniciarmos a latonagem. E aqui eu fiz esse desenho, ó. Um desenho bem simples, né? Essa florzinha, que nós vamos aplicar aqui no metal, que é o alumínio. Tá bem? Então, apresentados os materiais, vamos à técnica. Até já! Então, para a técnica em si, nós vamos, como eu falei, trabalhar dos dois lados. Esse lado que eu vou chamar de lado direito, que é o que vai ficar aparente quando eu terminar o trabalho, e o lado de trás, que é o lado do avesso. Vou até colocar aqui lado B, né, para ficar bem marcado que esse aqui é o nosso avesso, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer é do lado direito, eu vou passar o meu desenho. Esse desenho aqui eu fiz à mão livre, mas você poderia imprimir da internet, fazer com stencil, aí poderia escolher o que mais te agrada. Então a gente coloca aqui em cima do metal, prende aqui com uma fita crepe para ele não ficar mexendo. E aqui é bem simples, você vem com a caneta e começa a passar o desenho pro metal. É só riscar. Ó, vou acompanhando o risco do meu desenho. Já fiz todo o contorno da flor e agora eu vou passar para essa parte do miolo. Pronto. E nessa fase é importante nós passarmos esses principais riscos, que é principalmente o contorno. Essas texturas, estão vendo que eu coloquei aqui? Depois eu posso fazer isso à mão livre. E como nós vamos trabalhar com expansão de metal, se eu já riscar tudo isso agora, vai realmente ficar mais difícil para eu trabalhar nos demais elementos. Então, primeiramente, o primeiro risco que eu faço é do contorno, né? Dos principais elementos do desenho. E essa parte de textura, onde tem as bolinhas, esses riscos aqui que eu fiz, aí pode ser feito depois. Então, agora que eu já passei todo o risco do desenho que eu queria, eu retiro aqui essa fita, desprendo, que agora eu vou precisar, tá vendo, ó? Passei todo o risco, ó. Ficou bem aparente o desenho. E agora eu vou começar o processo da latonagem em si. Sempre nós começamos do meio do trabalho para as bordas, justamente para poder acompanhar a expansão do metal. Então aqui eu vou começar por essa parte do miolinho da flor. E para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é um processo chamado remarcar, que nós marcamos o desenho
Agora nós vamos remarcar, só que para remarcar nós iremos usar a superfície macia. Então eu viro aqui e coloco o meu desenho na superfície macia. E para isso eu vou usar o boleador. Remarquei no lado direito, agora eu vou pro lado do avesso. Então, tudo que eu fizer aqui no avesso, que eu calcar o boleador, do lado direito ele vai ficar alto. Então, aqui, eu quero que essa parte fique alta, ó. Então, eu venho e passo o boleador aqui, bem rente ao risco, ó. Bem rente a esse risco, eu passei o boleador. Aí, o que aconteceu? Do lado de cá ficou alto. Agora eu viro novamente para a superfície rígida e vou perfilar, que é o que vai dar o acabamento para esse trabalho que eu acabei de fazer. Então, eu venho com essa esteca e passo aqui, ó, bem rente ao risco que eu fiz do lado avesso. É muito importante usar o esfuminho também para alisar, ó. Aí eu venho aqui, como essa parte eu quero que ela fique para baixo, fique lisa, então eu aliso aqui com esfuminho ao redor. E deixo alto só esse risco, não sei se dá para vocês verem, ó, que eu quero que fique mais alto. Aí eu vou na parte de trás, passo novamente. Eu quero que ele fique um pouco mais alto. Venho de novo para a parte dura. Aliso. Pronto, ó. Ficou bem altinho. Agora, essa parte eu quero também que ela fique alta. Então, eu venho aqui no avesso, na parte macia. Que é justamente essa parte aqui, ó. Aqui eu entro com esfuminho. Como ele é um pouquinho mais largo, é melhor com esfuminho do que usar o boleador. Aí eu vou dando volume aqui do lado do avesso, para que no lado direito ele fique bem alto. Ó, dei o volume aqui, aí venho pro lado direito, tá vendo como ele ficou alto? Agora eu viro na superfície dura e vou, com a ajuda do esfuminho, rebaixar ao redor desse elemento que eu quero que fique alto. Aí eu tô usando aqui essa esteca, né, para poder perfilar e ficar bem definido. Mas se por acaso você não tiver esteca, quiser usar também o próprio boleador, tá vendo? Ó, dá também para perfilar. Né? Até você comprar o material, vai usando o que você tem, tá?
Perfilei aqui, agora também vou perfilar aqui por dentro. Olha só, aí ficou alto aqui e ficou alto aqui, que é justamente o que eu estava querendo, tá? Agora, dentro do nosso desenho, o que mais eu quero que fique alto? Eu quero que fique alto toda essa borda aqui da flor, né? Então, o mesmo processo. Eu tenho que fazer o quê? Remarcar. Então, eu vou para a superfície macia, o lado direito, e vou remarcar. Remarcar nada mais é do que você reforçar o contorno do desenho, só que usando a parte macia da superfície. Marquei por fora, agora remarca também aqui. Então, aqui é o mesmo processo do que eu fiz aqui embaixo. Agora que eu já remarquei todos os dois lados do desenho onde eu quero que fique alto, agora ainda na superfície macia eu viro o desenho do lado do avesso e vou dar o volume, tá? Para isso é importante passar ou o boleador ou essa ponteirinha bem rente aqui onde você remarcou, para poder ficar um acabamento bem bonito. Pronto, agora para dar o volume eu venho com esfuminho e vou passar aqui por dentro. O maior cuidado que a gente tem é para não ultrapassar aqui para fora e para cá, porque senão você vai desmanchar toda essa linha que você já delimitou, né? Então vai com calma, ó, vai passando o esfuminho, não precisa pôr muita força, porque o alumínio é um material bem maleável. E vai nessa parte aqui de dentro do desenho, empurrando para poder dar o volume. Agora que eu já dei o volume que eu queria, eu vou trabalhar novamente do lado direito. Vou sair do lado do avesso, vou pro lado direito e vou para a superfície dura. Que agora eu vou fazer o trabalho de perfilado. E primeiro, a gente rebaixa, ó. Eu venho aqui ao redor dessa parte que está mais alta e vou rebaixar. Isso acontece justamente por causa da expansão do metal. Então, conforme o metal vai expandindo, vai ficando esse fofo aqui, tá vendo? Isso não pode ficar. Então, eu rebaixo aqui primeiro, ó. E rebaixo por fora também. Passo bem rente aqui ao risco, ó, e vou rebaixando. Principalmente um trabalho que tivesse mais elementos, essa parte de rebaixar é muito importante, porque aqui eu tô preparando o metal, no caso se eu quisesse colocar mais desenhos para cá. Então, sempre ir rebaixando.
Fora que o acabamento também fica muito melhor, né? Pronto. Agora que eu rebaixei tudo ao redor do meu boleado, eu vou para a parte de perfilar, que é dar o acabamento final, ó. Aí eu encosto aqui a esteca bem rente, ó. Não sei se tá dando para vocês verem direito. Encosto ela bem rente ao risco. E é o trabalho do perfilado. É só encostar essa pontinha aqui bem no final do desenho, ó. E ela dá o acabamento final. Aí pronto, ó, ficou bem perfilado. E o próprio boleado acaba aparecendo mais depois que você rebaixa e perfila ao redor do desenho. Que aí fica um trabalho bem mais acabado, bem mais bonito. Rebaixa mais um pouquinho. Tá? E agora nós vamos para a parte das texturas, né? Como eu tinha mostrado aqui no desenho, eu fiz algumas texturas aqui, que depois de nós pintarmos, vai dar um efeito bem bacana. Então, aqui é simples, eu coloco novamente do lado macio. Pego esse boleador mais fininho e simplesmente vou riscar, ó. Aqui eu vou fazer um xadrez. Isso depois da pátina dá um efeito bem bacana. Ó, tá vendo nessa pétala? Aqui eu fiz esse xadrez. E nessa outra, tá vendo aqui? Fazer essas bolinhas, esse... Aí fica a critério de vocês, né? Usa a imaginação. Pode colocar uns arabescos também, aquilo que você achar que fique legal. Vai fazer umas bolinhas aqui. Passar um risco sobre elas. Fazer uns pontinhos. Pontinho também fica bem bacana. Dá uma textura boa. Finalmente vamos fazer nossas bolinhas, tá? Então aqui, ó, eu desenho a bolinha aqui do lado direito. Toda na superfície macia. E venho do lado do avesso e vou dar o volume nas bolinhas. Então é só preencher aqui o meio delas, ó.
altinhas. Aqui também vou fazer. E agora, para dar o acabamento final, a gente tem que rebaixar, né, e perfilar essas bolinhas. Então, eu vou aqui para a superfície dura e vou dar o acabamento. Eu posso entrar com esses fuminhos pequenos, ó, para rebaixar ao redor das bolinhas, ó. Que a partir do momento que você rebaixa, que o trabalho que você fez aparece. Nosso trabalho tá pronto, tá? Então agora a próxima fase será a fase do preenchimento, porque esse metal, ele qualquer coisinha que eu apertar aqui, ele vai afundar. Então o que que a gente tem que fazer? Eu tenho que preencher todo o avesso do trabalho com uma massa de textura, deixar secar, para depois, quando ele tiver colado, alguém encostar o dedo, empurrar alguma coisa, não vai amassar meu trabalho, tá? Então daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar a parte do preenchimento da latonagem. Até já! Bem, agora que eu já terminei todo o trabalho de latonagem, chegou a hora da gente proteger o nosso trabalho. Que nós fazemos isso utilizando uma textura ou um preenchedor para latonagem. Esse que eu vou usar, esse preenchedor, eu mesma faço. Depois eu vou colocar a receitinha direitinho aqui no canal, eu tô gravando um vídeo. E provavelmente junto com esse vídeo da latonagem eu vou colocar também o vídeo de como fazer o preenchedor. Quando eu uso esse preenchedor com a finalidade da latonagem, eu faço ele um pouco mais líquido. Mas essa mesma receita você consegue fazer massa para textura, para usar em stencil, enfim, quando quer dar algum volume, alguma peça, e uma massa muito boa, fica bem, vocês vão ver que é bem fácil e muito boa mesmo. Mas se você não quiser fazer, pode usar qualquer tipo de textura que vocês tenham. E para aplicar é bem fácil. Como eu falei, ela tá um pouco mais líquida aqui, mas depois que seca, ela fica super rígida e protege bem o trabalho. Então, é só colocar o biquinho aqui e apertando, e eu vou colocar a massa somente nos locais onde eu fiz um boleado mais profundo. Justamente para poder proteger de amassar. Aqui onde eu fiz a textura, não há necessidade de colocar nenhum tipo de proteção, porque ele não vai amassar depois de colado. Agora esse aqui, como tem uma altura, então é importante nós colocarmos essa massa, que ela vai endurecer e preencher, né, toda essa parte aqui do boleado. Se sair um pouquinho aqui, não tem problema não. E também nessa parte aqui que tá um pouquinho mais alta, que são esses dois frisos que eu fiz aqui no miolinho. Então, aqui também eu vou colocar. Pronto. Aqui que saiu um pouquinho, vou passar um paninho, eu retiro. Enfim, e agora é só deixar secar, né? Ela vai demorar algumas horas para secar. E depois de seco eu volto para mostrar para vocês o acabamento final, que é a pintura, a pátina para envelhecer o metal e a aplicação no caderno. Até já! Bem, agora que já secou bem aqui o nosso trabalho, pode ver que já ficou bem duro, né? A massa de textura que nós colocamos no verso. Nós iremos partir para a finalização, que é a pintura. Então, antes de mais nada, de começar a pintura, que eu vou fazer primeiramente com nanquim, uma pátina,
é muito importante limpar a superfície do metal. Por que dessa limpeza? Aqui eu manuseei, então tem muita marca de gordura da própria mão, tem o esfuminho também que esfregou bastante aqui, e tudo isso atrapalha na concentração da tinta aqui no metal. Ela acaba não aderindo muito bem por conta de gordura, de algum pozinho, do esfuminho. Então, antes de começar a nossa pátina, é importante só passar um algodãozinho com álcool, que já é o suficiente para limpar aqui o nosso metal. Então eu passo ao redor, principalmente onde eu quero que fique sombreado, que eu vou fazer com nanquim. Ó, tá vendo? Sempre sai alguma coisa, né? Isso pode parecer bobagem, mas é muito importante. Isso que nós estamos trabalhando com alumínio e uma pátina em nanquim. Se fosse um outro tipo de metal, por exemplo, cobre, latão, aí eu faria uma pátina química. Então essa limpeza tem que ser até bem mais profunda, porque a pátina química, qualquer pontinho de gordura da mão que tiver no metal, ela não vai pegar, tá bom? Então agora, após feita essa primeira limpeza, nós vamos colocar o nanquim. E aqui é bem fácil. Coloca algumas gotinhas, ó. Porque a minha intenção aqui é mostrar todo o trabalho que foi feito. O nanquim vai revelar. Então, eu venho com a brochinha e vou fazendo movimentos circulares para o nanquim aderir bem aqui no trabalho. Eu vou passar só ao redor aqui, porque eu pretendo recortar essa peça, então não tem necessidade de eu pintar tudo. Então, vou passando aqui, ó, com movimento circular, firme. Não tem problema de amassar, porque eu já protegi minha peça com preenchedor. Aí é só ir fazendo esses movimentos circulares, até você notar que a tinta tá começando a secar e que ela está aderindo ao metal. Pronto, ó, a tinta já penetrou bem nos vãos, já deu o resultado que eu queria. Então eu venho aqui com um papel toalha e vou somente passar bem leve, só para tirar o excesso aqui do nanquim. No processo da latonagem, esta pátina é chamada de prata boliviana. Ela dá essa impressão de um trabalho em prata. E aqui, o quanto você vai tirar de tinta é algo muito pessoal, né? Você vai dosar. Se você quiser que sua peça fique um pouco mais escura, você já pode parar aqui. Ou se quiser retirar um pouquinho mais para que ela tenha um pouco mais de brilho, aí agora é muito pessoal. Eu vou tirar um pouco daqui de cima, porque eu pretendo pintar essa parte, né? Então, ó, eu só tô passando o papel aqui na parte de cima. Tô deixando ao redor, que eu quero que fique esse sombreado. Passa bem de levinho, ó, na parte de cima. Aqui eu quero que apareça bem também esses frisos aqui que eu fiz, as bolinhas, ó. Aqui eu tô passando bem de levinho o papel sobre o metal. Tá vendo? Para mim já é o suficiente, né? Dessa maneira já deu uma envelhecida, vocês viram que valoriza bem
os desenhos que a gente faz. Agora, realmente, o trabalho da latonagem vai aparecer, porque o nanquim, essa pátina, né, a prata boliviana, ela vai mostrar o trabalho que você fez. E agora, antes de nós continuarmos com o processo de pintura, é muito importante proteger o metal e o nanquim. Porque o nanquim, como ele é a base d'água, se eu passar um pano aqui molhado, vai sair tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar um verniz por cima desse nanquim para que ele fique resistente e realmente não saia, tá? O verniz que eu costumo usar é esse aqui, o Colorgin, que é um verniz automotivo, é um verniz próprio para metal. Ele é incolor e você encontra facilmente em lojas de material de construção ou lojas que vendem tintas. É bem fácil de encontrar. Mas se você não tiver o Colorgin, o automotivo, pode usar o nosso verniz comum para artesanato, verniz brilhante, que também dá um resultado muito bom. Tá? O mais importante nesse processo é que seja um verniz em formato de spray. Porque conforme eu falei para vocês, nessa fase em que o trabalho se encontra, o nanquim não está totalmente aderido ao metal. Então eu não posso, por exemplo, pegar um verniz geral e passar com pincel. Porque se eu fizer passar um pincel aqui, isso aqui tudo vai borrar. Então tem que ser algo realmente em spray que você joga e deixa secar e fica. E após isso estará protegido. Então eu vou colocar aqui o verniz automotivo, uma fina camada, tá? É só o suficiente realmente para proteger o trabalho. Ó. Tá vendo? Passando em spray, praticamente ele vai ficar do jeito que estava e não vai borrar. Esse verniz vai demorar mais ou menos uns 15 minutos para secar. Eu vou aguardar a secagem e daqui a pouco eu volto para a gente finalizar a peça. Até já! Bem, agora que o nosso verniz já secou, nós podemos passar para a parte da pintura. Em muitos trabalhos em latonagem, você pode também já encerrar aqui, que é bem um trabalho bem tradicional, né? Que é somente o metal e a pátina no nanquim. E fica bem bonito. Mas como é para colocar no caderno, eu resolvi dar um pouco de cor aqui, até para vocês conhecerem também a parte da pintura em metal. Então, para pintar aqui, você pode usar vários tipos de tinta. Aqui eu vou usar o verniz vitral, né, que é uma tinta que adere bem ao metal. E vocês podem usar também aqui a nossa tinta álcool, tá? Aqui eu vou usar a tinta verde. Inclusive essa tinta é uma receita que eu ensinei aqui no canal e eu vou deixar aí nos cards o endereço para vocês aprenderem a fazer essa tinta álcool, que fica muito bem também para pintar o metal. Ou você também pode, de repente, usar a própria Chalk Paint, que também tem receita aqui no canal, só que aí no caso dela ela vai dar um efeito mate. E aqui eu acho que vai ficar melhor um efeito mais brilhante, com uma certa transparência, tá? Então eu vou começar com a tinta álcool, eu vou pintar essas bolinhas aqui de verde para dar um destaque. Então é só agitar um pouquinho a tinta para ela misturar. Molha um pouquinho aqui no pincel e aplica, ó. E ela seca bem rápido. Olha só como a cor fica bem viva e bem bonita. E a tinta álcool, tanto como o verniz vitral, a grande vantagem é que você pode também misturar uma cor com outra, criando uma terceira cor. E para trabalhos assim em metal, dá um resultado bem bonito, bem bacana. E essa parte aqui, eu vou usar o verniz vitral para vocês conhecerem também o efeito que dá no metal. E para essa parte eu vou usar, deixa eu ver aqui, o vermelho, vermelho fogo. E a pintura é bem simples. Você vai a tinta
vitral, você praticamente só deposita na superfície que você está trabalhando. Olha só que bonito que fica. O legal do verniz vitral é porque ele tem uma certa transparência, então o efeito no metal é bem legal. Uma coisa importante quando estiver usando verniz é assim, se você passou em um local, depois de um tempo não volta passando de novo, que você pode manchar. Então é bem importante na hora que estiver passando já ver bem se ficou do jeito que você queria, porque se ele começar a secar uma película aqui em cima e você voltar com o verniz, aí fica mancha, fica feio. Aí você teria que realmente esperar ele secar todinho para vir com uma outra demão. Pronto. Aqui eu acredito que somente uma demão já ficará bem. Mas se por acaso você queira passar uma outra demão de verniz, aí realmente tem que esperar ele secar completamente e vir com a outra demão. Agora aqui nesse miolinho eu vou entrar com o verniz vitral laranja para dar um destaque. Imita bem o miolo de uma margarida, de uma flor. Pronto. Agora aqui nessas outras bolinhas, acho que eu vou colocar aqui a tinta álcool azul para ficar bem coloridinho o trabalho. Deixa eu abrir aqui. Aqui pegou um pouquinho a mais, eu vou tirar o excesso aqui do cotonete. Pronto. Então é isso, agora que nós fizemos a pintura, eu vou esperar secar e já vamos aplicar no caderno. Uma coisa importante é assim, depois que eu passei o verniz vitral, não aplica mais o verniz spray, porque o verniz vitral ele não conversa bem com aquele verniz spray, tanto o automotivo quanto o outro. Então, quando você coloca o spray aqui em cima do vitral, ele começa a espalhar, a abrir, né? Então, se você quiser colocar mais uma camada de verniz para proteger o vitral, aí usa o próprio verniz vitral incolor
ou mais uma camada do vermelho, mas não coloca mais nenhum tipo de spray aqui no trabalho, tá bem? Então daqui a pouquinho, assim que secar, eu já volto pra gente fazer a colagem. Até já! Bem, agora que nosso trabalho já secou, olha como ficou um brilho bem bonito. Eu dei somente uma demão aqui do verniz vitral e achei que a cobertura ficou ótima, então não houve necessidade de passar 2 vezes o vermelho, tá? Então agora a próxima fase é aplicar no caderno. Tô com a intenção de colocar ela assim de lado, ó. Tá? E para isso eu vou recortar toda essa parte, deixando só o contorno da borda. E é bem simples. Aí você pode usar uma tesoura comum, porque como eu falei, esse alumínio é super fino, é 0,08, então você pode tranquilamente cortar com uma tesoura comum. E eu vou deixar uma pequena borda aqui logo depois dessa parte vermelha da pétala, que é para poder ajudar a aderir bem e dar um acabamento melhor no trabalho. Então aqui é só ir acompanhando, né, o contorno e cortando. E eu aproveito também, se você está curtindo esse vídeo, curtindo principalmente esse curso de latonagem, que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, que é muito importante para mim, né, interagir com vocês. Aqui para cortar é só manter a tesoura reta e ir virando o trabalho, porque aí ele vai fazendo as curvas bem direitinho. Aí vira o trabalho. Se amassar um pouquinho não tem problema, depois a gente arruma. Aqui, para deixar bem lisinho, eu venho com esfuminho agora ao redor aqui, ó, e aliso, para ficar bem retinho essa borda. E aqui eu vou aplicar nessa parte do caderno. Tá, e para colar, você usa cola instantânea. Essa aqui é da Tec Bond, mas pode ser qualquer marca de cola instantânea, que aí vai colar bem direitinho. Procura sempre que colocar a cola, não colocar muito aqui na borda, porque quando você apertar, como ela é muito líquida, ela vai espalhar e pode sair aqui para fora do trabalho, fica feio. Então dá uma certa distância da borda, tá vendo? Não passa mais aqui, pelo menos a 1/2 centímetro, vai 1 centímetro da borda, para não ter problema dela sair fora do desenho. E agora é só aplicar. Aqui com a ajuda do esfuminho, ó, eu vou apertando para ela aderir bem. Aperta um tempinho com a mão.
E pronto, ó. Nosso caderno tá pronto. Eu gostei bastante do resultado, achei que ficou bem bacana. E como eu falei, né, esse curso para mim foi bastante especial, porque eu trouxe para vocês desde a tinta álcool, como fazer, depois como tingir aqui os filtros de papel, como fazer a latonagem, como colar os filtros para dar o resultado desse caderno, que é um trabalho que eu faço e que as pessoas gostam bastante. Então eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu encerro esse curso, né, caderno com latonagem, e peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o vídeo, que vocês me ajudam bastante a divulgar o trabalho. Obrigada a todos e até a próxima!